Nascido escravo, de Martinho Lutero. Capítulo 2. O que Erasmo ensinava. Argumento 1. Definição de Erasmo do livre-arbítrio. Para ser justo, terei de citar a sua própria definição de livre-arbítrio. Você diz, abre aspas, compreendo o livre-arbítrio como o poder da vontade humana mediante o qual uma pessoa pode aplicar ou afastar-se das coisas que conduzem à eterna salvação. Fecha aspas. Você pode realmente chamar isso de definição? Uma definição precisa ser clara e cada aspecto dessa declaração precisa ser explicado para tornar-se claro. Além disso, você começa definindo uma coisa, mas termina definindo algo inteiramente diferente. Quero dizer que somente Deus tem a liberdade de vontade de que você escreve e ainda supõe que pertence aos homens. Entretanto, o homem é como um escravo, cuja única liberdade consiste em obedecer a seu senhor. Os seres humanos só agem de acordo com as determinações de Deus. Será isso liberdade de arbítrio, como você a descreve? Por conseguinte, terei de considerar essa suposta definição em seus vários aspectos. Alguns deles são suficientemente claros, mas tenho de realçar outros aspectos antes que possa mostrar onde eles erram. Eles parecem ter medo da luz, como se fossem culpados de alguma coisa. Começarei supondo que o poder da vontade humana, a respeito do qual você fala, seja o de aceitar ou rejeitar alguma coisa, o poder de aprovar ou desaprovar. Essa é realmente a função da vontade humana, mas em seguida você acrescenta, abre aspas, mediante o qual uma pessoa pode aplicar-se, fecha aspas. O que você está fazendo é separar o homem de sua vontade. Está dando à pessoa o poder de dirigir a sua vontade. Entretanto, a vontade de um homem faz parte dele, é a parte dele que faz essas escolhas. Obviamente, separar o homem de sua vontade e conferir-lhe poder sobre ela é absurdo. Se porventura entendi mal a questão, a culpa é sua, Erasmo, por não haver escrito com mais clareza. Em seguida, quais são as coisas que, abre aspas, conduzem à eterna salvação, fecha aspas. Elas têm de ser as palavras e as obras de Deus. Nenhuma outra coisa pode conduzir-nos à salvação eterna. Aliás, a mente humana é incapaz de apreender o significado da salvação. Paulo diz, abre aspas, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, fecha aspas, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9. Paulo passa então a dizer como podemos tomar conhecimento dessas realidades, abre aspas, mas Deus nos revelou pelo Espírito, fecha aspas, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. Isso sem dúvida significa que sem o Espírito Santo jamais tomaríamos conhecimento dessa salvação, e assim sendo, não poderíamos nos dedicar a buscá-la. Alguns dos homens mais bem instruídos deste mundo têm considerado as verdades espirituais como bobagem. De fato, quanto mais brilhantes têm sido as suas mentes, mais ridículas lhe parecem as verdades espirituais. Os homens só podem chegar a reconhecer as realidades dos valores espirituais em seus corações quando o Espírito Santo os ilumina. Em seguida, você assevera que o livre-arbítrio é a capacidade que a vontade humana tem, por si mesma, de decidir se aceita ou não as palavras e as obras de Deus. Isso equivale a fazer com que a vontade humana seja capaz de escolher entre o céu ou o inferno. Isto significa que não há espaço para a atuação do Espírito Santo ou para a graça divina, colocando a vontade humana no mesmo nível de Deus. Os pelagianos também fizeram isso, mas você os ultrapassa. Eles distinguiram em duas partes o livre-arbítrio, o poder de compreender a diferença entre as coisas e o poder de escolher entre elas. Porém, para você o livre-arbítrio tem o poder de escolher coisas eternas, embora seja totalmente incapaz de entendê-las. Desse modo, você criou um meio livre-arbítrio. Além disso, você contradiz a si mesmo, visto que afirmou que a vontade humana nada pode fazer sem a graça divina. No entanto, quando você escreveu uma definição do livre-arbítrio, concedeu total liberdade para a vontade humana. Você é um homem muito estranho. Prefiro até mesmo o ensinamento de alguns antigos filósofos aos seus. Eles diziam que um homem entregue a si mesmo só faria o que é errado. O homem só poderia escolher o bem com a ajuda da graça divina. Eles diziam que os homens são livres para cair, mas precisam de ajuda para elevarem-se. Porém, é risível chamar isso de livre-arbítrio. Com base em tais conceitos, eu poderia afirmar que uma pedra tem livre-arbítrio, pois só pode cair, a menos que seja erguida por alguém. O ensino daqueles filósofos, porém, ainda é melhor do que o seu, pois a sua pedra, Erasmo, pode escolher se sobe ou desce. Argumento 2.
Argumento de Erasmo baseado em um livro apócrifo. Você alicerça sua defesa do livre-arbítrio no livro apócrifo de Círacides, Eclesiásticos, capítulo 15, versículos 14 a 17, abre aspas. No princípio ele fez o homem e o deixou entregue ao seu próprio arbítrio, fecha aspas. O escritor desse livro apócrifo ainda adiciona as seguintes palavras sobre os mandamentos e preceitos de Deus, abre aspas. Se queres, guardarás os mandamentos e farás fielmente a sua vontade. Diante de ti foi colocado o fogo e a água, podes estender a mão para onde quiseres. Diante dos homens estão vida e morte, a cada um será dado o que lhe agradar, fecha aspas. Eu poderia eliminar esse suposto texto de prova asseverando que o livro de Círacides, Eclesiásticos, nunca foi incluído pelos judeus como porção integrante do Antigo Testamento. Porém, basta-me dizer que você mesmo afirmou que tal livro é, abre aspas, obscuro e ambíguo, fecha aspas. Levaria uma eternidade para você ou qualquer outro apresentar uma passagem que diga claramente no que consiste o livre-arbítrio. Argumento 3. 3 pontos de vista de Erasmo a respeito do livre-arbítrio. Você apresenta 3 pontos de vista acerca de um mesmo livre-arbítrio. Examinemo-los. O primeiro é a ideia de que o homem não pode querer fazer o bem, ele não pode tomar tal iniciativa, progredir nessa direção ou consumar o bem sem a graça especial. A esse ponto de vista você chama de, abre aspas, rígido, mas suficientemente provável, fecha aspas. O segundo ponto de vista que você reputa, ainda mais rígido, é de que o livre-arbítrio só pode conduzir o homem ao pecado e que somente a graça divina pode conduzi-lo à bondade. O terceiro ponto de vista que você considera como o mais rígido de todos é que o livre-arbítrio não tem qualquer sentido e que Deus é a causa tanto do bem quanto do mal que em nós existe. Você se declara disposto a aceitar o primeiro desses 3 pontos de vista, porquanto permite que o homem faça algum esforço, e afirma que opõe-se aos 2 outros. Você parece não saber o que está dizendo. Esses não são realmente 3 diferentes pontos de vista. São um único ponto de vista, expresso mediante diferentes palavras em ocasiões diferentes por seus oponentes. Sua definição de livre-arbítrio em coisa alguma assemelha-se ao primeiro ponto de vista, o qual você declara aceitável. A sua definição assegura-se que o livre-arbítrio pode fazer tanto bem quanto mal. No entanto, o ponto de vista que você aceita afirma que a vontade humana não pode escolher o bem sem a ajuda da graça divina. Assim, você já conta com 2 vontades humanas em desacordo. Ao aceitar o primeiro ponto, você concorda que o livre-arbítrio não pode praticar o bem. Você mesmo disse um pouco antes, abre aspas, a vontade humana é tão maligna que perdeu a sua liberdade, sendo forçada a servir ao pecado, não podendo retornar a um estado melhor. Não obstante, quando eu digo exatamente a mesma coisa, você diz, abre aspas, nunca se ouviu coisa tão absurda, fecha aspas. O que você escreve significa que tentar ser bom está e ao mesmo tempo não está no poder do livre-arbítrio. Se isso não é um absurdo, eu gostaria de saber o que é. As suas afirmativas são de tal modo contrárias umas às outras que não há qualquer possibilidade delas permanecerem coesas. Não há meio termo entre ser capaz de fazer o bem e não ser capaz de fazer o bem. No que concerne ao segundo e ao terceiro pontos de vista que você delineou, nada há neles que não se encontre no primeiro. Os 3 pontos de vista concordam plenamente uns com os outros. Você diz que se opõe ao segundo e ao terceiro, mas todos os 3 afirmam que a vontade humana perdeu a sua liberdade, sendo forçada a servir ao pecado, não podendo pôr o bem em prática. Ora, se isto é verdade, segue-se que quando o ser humano pratica algum mal, assim age porque é forçado. Ele não pode evitá-lo. Argumento 4. Voltando ao argumento de Erasmo baseado em Círacides, Eclesiásticos, capítulo 15, versículos 14 a 18. Retornemos àquela passagem do livro apócrifo de Círacides, Eclesiástico, a fim de compará-la com o primeiro dos 3 pontos de vista que acabamos de aludir. Esse ponto de vista, que você afirma ser provavelmente correto, declara que o livre-arbítrio não pode querer praticar o bem. No entanto, aquela passagem extraída do livro de Círacides, Eclesiásticos, foi citada a fim de provar que o livre-arbítrio pode fazer algo de bom. Segundo a sua opinião, essa passagem deveria apoiar o primeiro ponto de vista. No entanto, ele não diz nada a respeito do assunto. Seria como alguém citar uma passagem qualquer sobre Pilatos como governador da Síria, a fim de provar que Cristo foi o Messias.
Mas, para sermos justos, consideraremos o trecho de Siracide, Eclesiásticos, capítulo 15, versículos 14 a 17. Esse trecho começa dizendo, abre aspas, no princípio ele fez o homem e o deixou entregue ao seu próprio arbítrio, fecha aspas. Até essa altura, não há qualquer referência aos mandamentos. O homem era dotado de uma vontade inteiramente livre quando o Senhor Deus o tornou Senhor de todas as coisas. Mas, então lemos que Deus acrescentou seus mandamentos e preceitos, abre aspas, se queres, guardarás os mandamentos e farás fielmente a sua vontade, fecha aspas. E isso também exprime uma verdade. Deus tirou o homem de sua posição de domínio e, dali por diante, ele ficou debaixo dos mandamentos. Não era mais livre, portanto, você pode ver que é possível compreender essa passagem de Siracide, Eclesiásticos, de uma maneira que concorda comigo e não com você. A minha compreensão desse trecho concorda com a totalidade das Escrituras. A sua maneira de compreendê-lo faz esse texto voltar-se contra as Escrituras em sua inteireza. Argumento 5. Exame posterior do uso que Erasmo fez de Siracide, Eclesiásticos, capítulo 15, versículos 14 a 17. Você, Erasmo, sugere que as palavras, abre aspas, se queres guardarás os mandamentos, fecha aspas, mostram que o homem é capaz de escolher com liberdade. Argumentar assim é avaliar o que seriam as palavras de Deus de acordo com a razão humana. Porém, eu posso provar que, mesmo de conformidade com a razão humana, as palavras se queres guardarás os mandamentos nem sempre significam a capacidade para obedecer. Por exemplo, os pais com frequência dizem a seus filhos para fazerem algo, não para provarem o que eles podem fazer, mas a fim de provar que eles não podem fazer para que aprendam a pedir ajuda. É também assim que Deus lida conosco. Ele dá a sua lei a fim de mostrar-nos a nossa total incapacidade de observá-la. Esse é o ensinamento de Paulo em Romanos, capítulo 3, versículo 20 e capítulo 5, versículo 20, e em Gálatas, capítulo 3, versículos 19 e 24. Argumento 6. Os argumentos de Erasmo devem significar que a vontade do homem é completamente livre. Há uma contradição básica em seu argumento. Por um lado, você diz que as palavras de Siracide, Eclesiásticos, capítulo 15, versículos 14 a 17, abre aspas, se queres, guardarás os mandamentos, fecha aspas, significam que o homem pode livremente escolher. Mas você também diz que o primeiro dos 3 possíveis pontos de vista é provavelmente verdadeiro. No entanto, esse ponto de vista afirma que o livre-arbítrio não pode fazer bem algum. Você não pode manter essas 2 posições. Ora, o livro de Siracide, Eclesiásticos, não diz, abre aspas, se queres e tentares, guardarás os mandamentos, fecha aspas. Diz, abre aspas, se queres, guardarás os mandamentos, fecha aspas. Por conseguinte, se o livro de Siracide, Eclesiásticos, favorece o livre-arbítrio e em algum sentido deve estar em pauta uma liberdade total e não apenas parcial. Essa foi a conclusão a que chegaram os pelagianos acerca dessas palavras. Qualquer um que deseje discordar dos pelagianos enfrentará um grande problema. Tal pessoa talvez queira apenas conceber um livre-arbítrio parcial, a exemplo do que você faz, o que significa que um homem é livre meramente para desejar e tentar obedecer a Deus. Os pelagianos retrucariam dizendo que essa passagem ensina um completo livre-arbítrio ou uma completa servidão da vontade. E levariam esse argumento ainda mais adiante para o trecho que diz, abre aspas, se queres, guardarás os mandamentos e farás fielmente a sua vontade, fecha aspas. Como resultado disso, os pelagianos ensinavam que o homem é livre para crer. Não obstante, na Bíblia, Paulo enfaticamente argumenta contra tal ideia, ao dizer que a fé é um dom especial conferido por Deus, em Efésios capítulo 2, versículo 8. Contudo, cumpre-me retornar ao meu argumento de que no livro de Siracide, Eclesiástico, não prega o livre-arbítrio. Constitui um grande erro argumentar que as palavras, abre aspas, se queres, guardarás os mandamentos, fecha aspas, devem significar, abre aspas, portanto, tu podes, fecha aspas. O primeiro homem, Adão, era assistido pela graça de Deus e, no entanto, desobedeceu. Se Adão desobedeceu, o que podemos nós fazer antes de havermos recebido qualquer graça divina? O livre-arbítrio é completamente impotente. Se pusermos a situação de Adão ao lado do trecho de Siracide, Eclesiásticos, capítulo 15, versículos 14 a 17, você verá que esse trecho, longe de manifestar-se em favor do livre-arbítrio, é fortíssimo argumento contra tal ideia. Essa passagem, pelo contrário, ensina o nosso dever de cumprir a vontade de Deus e não a nossa capacidade de obedecer a Deus.
Argumento 7. Gênesis capítulo 4, versículo 7. Outro texto que prova que receber um mandamento não significa ter a capacidade de obedecê-lo. Erasmo, você cita as palavras de Gênesis capítulo 4, versículo 7, abre aspas. Eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, fecha aspas. Para provar que maus pensamentos podem ser controlados, não levando necessariamente ao pecado. Uma vez mais você contradiz a si mesmo. Você já havia dito que o ponto de vista que é provavelmente verdadeiro é aquele que afirma que a vontade humana não pode querer o que é bom. No entanto, aqui você diz que o homem pode dominar os maus desejos sem fazer qualquer alusão à ajuda de Cristo ou do Espírito Santo. Esse texto bíblico, na verdade, não está ensinando nada disso. É um outro exemplo de que ao homem é mostrado o que ele deve fazer e não o que ele pode fazer. Outro exemplo disso é o primeiro mandamento, abre aspas, não terás outros deuses diante de mim, fecha aspas. Os textos citados são mandamentos, e mandamentos não implicam a capacidade de obedecer. Pelo contrário, demonstram incapacidade de obedecer, como por exemplo, no caso de Caim. Argumento 8. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. A lei é designada para nos dar conhecimento do pecado. Essa é a terceira passagem que você cita a favor do livre-arbítrio. No texto se lê, abre aspas, te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, fecha aspas. Você diz, abre aspas, o que poderia ser mais claro do que dizer que o homem tem liberdade de escolha, fecha aspas. Entretanto, replico que você está cego. Quando Moisés disse, abre aspas, escolhe, pois, a vida, fecha aspas, porventura o povo israelita escolheu a vida? Se eles tivessem feito essa escolha, não teria havido necessidade das operações do Espírito Santo. Você diz, abre aspas, é ridículo dizer a um homem diante de dois caminhos para ele ir pelo que lhe agrada, se apenas um dos caminhos estiver livre à sua frente, fecha aspas. Que ilustração tola! É verdade que nós estamos diante de uma bifurcação, porém os dois caminhos, e não somente um, estão fechados para nós. Somos incapazes de tomar o caminho que conduz ao bem sem a graça de Deus. E nem mesmo podemos tomar o outro caminho sem a permissão de Deus. Em Romanos capítulo 3, versículo 20, Paulo não diz, abre aspas, pela lei vem o pleno conhecimento da bondade, fecha aspas, nem, abre aspas, pela lei vem um pleno conhecimento da vontade, fecha aspas. Ele diz, abre aspas, pela lei vem um pleno conhecimento do pecado, fecha aspas. A lei não ensina que os homens podem fazer, mas o que os homens devem fazer. Em seguida, você cita Deuteronômio capítulo 3 acerca de escolher, de desviar-se e de observar. Você diz que se as pessoas não têm realmente poder para fazer essas coisas, então os mandamentos são destituídos de significado. Uma vez mais, porém, todos esses mandamentos dizem o que as pessoas devem fazer e não o que podem fazer. Não são destituídos de significação. Têm por desígnio ensinar ao homem orgulhoso quão impotente ele é. Você tenta ridicularizar essa posição comparando-a a um homem que esteja totalmente amarrado, menos o seu braço esquerdo. Então lhe é dito que há um bom vinho à sua direita e veneno à sua esquerda. É-lhe então ordenado que escolha um deles. O que você está tentando provar com essa ilustração? Estará tentando provar a liberdade absoluta da vontade humana? Mas quão esquecido você é! Você já tinha dito que o livre-arbítrio nada pode fazer sem a graça de Deus. Você tentou ridicularizar a minha posição com a sua ilustração, porém deixe-me expor a minha posição com uma ilustração melhor. Imaginemos um homem com ambos os braços amarrados. Esse homem gaba-se de que é livre para mover seus braços para a direita e para a esquerda. Ordena-se então a ele que mova um braço em uma certa direção, não a fim de divertir-se com ele, mas a fim de provar que ele é incapaz de obedecer. Nas Escrituras aprendemos que o homem não apenas está amarrado por Satanás, mas também iludido na crença de que é livre para fazer o que é direito. A lei de Moisés foi dada para mostrar aos homens que eles estão iludidos com sua liberdade imaginária. Argumento 9. Confusão de Erasmo acerca da lei e do Evangelho. Você se vale de inúmeras passagens para provar a sua posição, mas fracassa completamente sua tentativa de mostrar a diferença entre a lei e o Evangelho. Deixe-me mostrar como o Evangelho é ensinado em passagens que você pensa que dizem respeito à lei. Para exemplificar, consideremos o texto de Jeremias, capítulo 15, versículo 19. Abre aspas. Se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Fecha aspas. E Zacarias, capítulo 1, versículo 3, abre aspas. Tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós outros. Fecha aspas.
Porventura, tornai-vos prova que o homem tem a capacidade de voltar, e amarás, pois, o seu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força, em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5, prova que ele tem a capacidade de amar a Deus? Essas palavras não provam que os homens possam voltar-se para Deus contando apenas com a sua própria capacidade, mas quando os homens entendem o que devem fazer, então eles perguntarão aonde poderão encontrar a capacidade para obedecer. As palavras tornai-vos para mim não significam tentar e tornar-vos para mim. Você diz que a graça divina é posta à disposição quando os homens tentam voltar-se para Deus, mas isso faria também a segunda parte desse versículo significar eu tentarei tornar-me para vós. Isso seria espantoso. Talvez a graça também esteja à disposição do Senhor. Longe de nós os argumentos vazios. A palavra tornar é utilizada nas Escrituras tanto em sentido legal como em sentido evangélico. Quando ela é usada em sentido legal, trata-se de um mandamento obrigatório e não apenas uma tentativa do homem de obedecer, mas uma completa mudança em sua vida. Conforme em Jeremias, capítulo 1, versículo 1, capítulo 25, versículo 5 e capítulo 35, versículo 15. E quando a palavra tornar é empregada em seu sentido evangélico, ela é proferida por Deus como um consolo e uma promessa, quando coisa alguma é exigida de nós, mas antes a graça de Deus nos é oferecida, conforme em Salmos, capítulo 14, versículo 7, capítulo 116, versículo 7 e capítulo 126, versículo 1. Zacarias exibe-nos tanto a mensagem da lei quanto a mensagem da graça. A totalidade da lei é resumida nas palavras tornai-vos para mim. A totalidade da graça nas palavras e eu me tornarei para vós outros. Você interpreta de igual maneira Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, abre aspas. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Fecha aspas. Mais uma vez, você interpreta as palavras que ele se converta como a capacidade de fazê-lo. Você faz desse trecho lei, ao invés de evangelho. Faz dele uma ordem para que nós não pequemos. Isso é lei. No entanto, o Senhor declara, abre aspas, porque eu não tenho prazer na morte de ninguém, em Ezequiel capítulo 18 e versículo 32. E alude claramente ao castigo do pecado que o pecador merece e o sabe. Deus está dando a tal pessoa a esperança do perdão e salvação. As palavras da lei pesam sobre aqueles que não sentem nem reconhecem os seus pecados. A esses é mostrado o que devem fazer. Entretanto, o Evangelho é dirigido àqueles que são afligidos pelo senso de pecado e são tentados a cair no desespero. Portanto, essas palavras em Ezequiel, não tenho prazer na morte de ninguém, longe de provarem o livre-arbítrio, provam exatamente o contrário. Elas mostram quão impotentes somos à parte das promessas de Deus. De fato, vamos nos tornando cada vez piores enquanto a graça de Deus não nos é dada. Essas palavras de misericórdia são necessárias para salvar pecadores, a menos que você imagine que Deus diz essas coisas só por dizer. Ninguém aceitará essa promessa divina senão aquele a quem a lei houver mostrado seu pecado. Aqueles que ainda não sentiram o poder da lei de Deus e não temem o julgamento e a morte eterna, não têm interesse pelas promessas misericordiosas de Deus. Argumento 10. A vontade revelada de Deus e a vontade secreta de Deus. Na passagem do livro de Ezequiel que acabamos de considerar, o profeta não trata, de forma alguma, da questão porque algumas pessoas são convencidas do pecado através da lei e outras não. Também não trata de porque algumas pessoas recebem a graça de Deus e outras não. Precisamos estabelecer clara distinção entre a vontade revelada de Deus e a vontade secreta de Deus. Deus, de acordo com a sua vontade secreta, planejou que aqueles aos quais escolheu receberiam sua misericórdia. Não nos compete inquirir a questão, mas adorar reverentemente ao Senhor. Devemos nos interessar por aquilo que Deus nos tem revelado e não por aquilo que Ele reserva para si mesmo. Aplicados ao nosso texto, esses pensamentos significam que Deus, oculto em sua majestade, não lamenta pela morte do pecador, mas Deus, como nos é revelado, lamenta sobre a morte que vem em seu povo e tem agido de modo tal que o pecado e a morte sejam eliminados. É impossível sermos orientados pela vontade secreta de Deus, pois não sabemos no que ela consiste. Basta-nos saber que a vontade secreta de Deus existe, de modo que venhamos a temê-lo e adorá-lo. Se estamos falando de Deus da maneira como Ele é revelado, é absolutamente certo dizer que a culpa é nossa se perecemos, porque, na verdade, a falha encontra-se na vontade do homem, de acordo com Mateus capítulo 23, versículo 27. Mas porque Deus não remove essa falha de cada ser humano, ou porque nos considera responsáveis pelo erro que não podemos evitar, não nos compete indagar a respeito.
E mesmo que indagássemos, não obteríamos resposta, conforme diz Paulo em Romanos capítulo 9, versículo 20, abre aspas. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Fecha aspas. Argumento 11. A obrigação não é evidência de capacidade para obedecer. Você prossegue com o argumento, abre aspas, se não está dentro da capacidade de cada indivíduo obedecer ao que é ordenado, então todo o encorajamento nas Escrituras, todas as promessas, ameaças, repreensões, bênçãos, maldições e tantos exemplos são inúteis, fecha aspas. Porém, conforme já tenho esclarecido por várias vezes, as passagens bíblicas que impõem o senso de dever não podem ser utilizadas para provar a existência de um livre-arbítrio, conforme você sugere. Uma das últimas passagens que você emprega em respaldo à sua posição é Deuteronômio capítulo 30, versículos 11 a 14, que diz, abre aspas, porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nolo traga ou nolo faça ouvir para que o cumpramos. Nem está além do mar para dizeres, quem passará por nós além do mar, que nolo traga e nolo faça ouvir para que o cumpramos. Pois esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a cumprires, fecha aspas. Você diz que essas palavras não somente mostram que nos é possível cumprir aquilo que elas nos ordenam, mas que é algo tão fácil quanto cair de uma pinguela. Porém, se realmente esse é o sentido da passagem, então temos de concluir que Jesus Cristo foi um tolo por desperdiçar seu tempo. Ele derramou seu sangue a fim de nos garantir o Espírito Santo, embora o tempo todo não tivéssemos qualquer necessidade dele, porquanto todos podemos fazer fácil e naturalmente aquilo que Deus requer de nós. Mas, se este é o caso, como isso se harmoniza com seu próprio argumento de que provavelmente seja verdadeiro o ponto de vista de que o livre-arbítrio não pode fazer o bem sem a graça divina? Você já se esqueceu de que escreveu isso? Portanto, quase nem preciso referir-me à explicação de Paulo sobre Deuteronômio capítulo 30, versículos de 11 a 14, em Romanos capítulo 10, versículo 8. Preciso apenas examinar essa passagem para ver que nenhuma palavra é dita a respeito do livre-arbítrio. Por exemplo, o que significam para você expressões como, abre aspas, não é demasiado difícil, nem está longe de ti, nos céus e além do mar, fecha aspas. Elas tão somente aludem a coisas que devemos tentar fazer, mas nada dizem quanto à nossa capacidade de fazer essas coisas. Elas meramente referem-se à noção de distância. Eu sei que tudo isso é uma lógica infantil, mas que posso fazer quando me deparo com argumentos tão tolos? Nesta passagem, Moisés demonstrou de forma patente ser legislador fiel. Ele deixou o povo sem a desculpa de desconsiderar a lei de Deus. Eles não precisavam olhar em lugar algum a fim de tomar conhecimento do que Deus exige. Eles não podiam alegar ignorância como desculpa por não observar a lei. Eles não podiam dizer que tudo era um mistério. Tudo estava claro para que todos vissem. Então, do livre-arbítrio são retiradas todas as desculpas para desobedecer. Repito que esses textos bíblicos mostram-nos somente aquilo que Deus requer. Mostram-nos o que devemos fazer, mas que não podemos fazer. Seu intuito é mostrar-nos quão impotentes e quão pecaminosos nós somos. Argumento 12. O homem não deve intrometer-se na vontade secreta de Deus. Agora chegamos aos seus textos comprobatórios, entre aspas, do Novo Testamento. Você destaca o texto de Mateus, capítulo 23, versículo 37, abre aspas. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes, fecha aspas. Você argumenta que, se tudo acontece precisamente conforme Deus deseja, então Jerusalém poderia replicar com justa causa, abre aspas, por que desperdiças as tuas lágrimas? Se não tinhas a intenção que dessemos ouvidos aos profetas, então por que os enviaste? Por que nos consideras responsáveis quando tu decidiste aquilo que deveríamos fazer? Fecha aspas. Porém, conforme eu já disse, não nos compete intrometer-nos na vontade secreta de Deus, pois as coisas secretas de Deus são inteiramente fora do nosso alcance, conforme em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 16. Devemos dedicar o nosso tempo considerando Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo, em quem Deus tornou claro para nós o que deveríamos e o que não deveríamos saber, de acordo com Colossenses, capítulo 2, versículo 3. É verdade que o Deus que se tornou carne exclamou, abre aspas, quantas vezes quis eu, e vós não quisestes, fecha aspas.
Cristo veio a este mundo a fim de realizar, sofrer e oferecer a todos os homens tudo quanto é necessário à sua salvação. Mas alguns homens, endurecidos por causa da vontade secreta do Senhor, rejeitaram-no, de acordo com João, capítulo 1, versículos 5 e 11. O mesmo Deus encarnado, entretanto, chora e lamenta-se em face da destruição eterna dos ímpios, ainda que em sua divina vontade, propositalmente, ele nos tenha deixado perecer. Não nos cabe perguntar por quê, mas antes nos prostrarmos admirados diante de Deus. Neste instante, alguns dirão logo que sou empurrado para um canto. Evito enfrentar frontalmente a questão, dizendo que não devemos nos intrometer na vontade secreta de Deus. Entretanto, isso não é invenção minha. Foi dessa maneira que Paulo argumentou em Romanos capítulo 9, versículos 19 e 21. E Isaías, antes de Paulo, em Isaías capítulo 58, versículo 2. É evidente que não devemos procurar sondar a vontade secreta de Deus, sobretudo quando observamos que são justamente os ímpios que são fortemente tentados a fazê-lo. Nós devemos adverti-los a ficar calados e reverentes. Se alguém quiser levar avante essa forma de inquirição, é bem-vindo a fazê-lo, porém, descobrir-se-á lutando contra Deus. Quanto a nós, ficaremos observando para quem vencerá. Argumento 13. A lei mostra a fraqueza humana e o poder salvador de Deus. Um outro trecho que você cita é Mateus capítulo 19, versículo 17. Abre aspas. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Fecha aspas. Você indaga como é que as palavras "se queres" poderiam ter sido dirigidas a alguém cuja vontade não é livre. No entanto, você já havia concordado que o livre-arbítrio não pode querer nenhuma coisa boa e que, sem a graça divina, pode somente servir ao pecado. Como então pode querer provar que a vontade humana é inteiramente livre? Será realmente verdade que a cada vez em que dizemos a alguém "se quiseres" ou "se desejas", significa que existe a capacidade de se fazer aquilo? Suponha que digamos o seguinte, abre aspas, se você quiser comparar-se a Davi, terá de se produzir salmos como os dele, fecha aspas. Não estaríamos dizendo que isso nos seria impossível, a menos que Deus nos capacitasse para tanto? Assim, nas Escrituras encontramos expressões similares a essa, para nos mostrar o que pode ser feito no poder de Deus e o que não podemos fazer por nós mesmos. Essas expressões não somente mostram coisas que não podemos fazer com nossos poderes naturais, mas também revelam uma promessa do tempo em que essas coisas serão realizadas através do poder de Deus. Poderíamos exprimir o sentido das Escrituras assim, abre aspas, se chegares a manifestar a vontade de guardar os mandamentos, o que terás não por ti mesmo, mas através de Deus, que a dá a quem ele deseja, então eles te preservarão, fecha aspas. Dessa maneira, podemos perceber que não podemos fazer nenhuma daquelas coisas que nos são ordenadas ao mesmo tempo em que podemos fazer todas elas, pois nossas fraquezas pertencem a nós mesmos e a nossa capacidade nos é dada através da graça de Deus. Argumento 14. O Novo Testamento contém instruções para guiar os justificados. Você emprega um argumento alicerçado em muitas referências do Novo Testamento a respeito de boas e más obras. Por exemplo, abre aspas, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas e viveram antes de vós, fecha aspas, em Mateus capítulo 5, versículo 12. Você diz que, se tudo é feito porque assim Deus o deseja, não pode haver qualquer mérito nas boas obras. Isto posto, você quer que o texto signifique que o homem pode fazer, sem a ajuda divina, boas obras que merecerão recompensas no céu. Ora, vejam só, o livre-arbítrio tem sofrido algumas distorções à medida em que o seu livro avança. Não somente o livre-arbítrio é capaz de querer e de realizar o bem, mas agora você também quer que o mesmo mereça a vida eterna. Nesse caso, que necessidade temos de Cristo ou do Espírito Santo? Homens espertos podem ser cegos para as coisas que são perfeitamente claras às pessoas comuns. Você não consegue perceber a diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. No Antigo Testamento, há leis e ameaças cujo propósito é fazer-nos avançar para as promessas encontradas no Novo Testamento. No Novo Testamento encontramos o Evangelho, onde achamos a graça e o perdão dos pecados que nos foram obtidos pelo Cristo crucificado. Além disso, há encorajamento e instruções, cujo intuito é despertar aqueles que forem justificados após haverem recebido a graça e perdão, para que produzam fruto do Espírito e para que carreguem ousadamente a cruz. Você está cego com respeito à total operação regeneradora do Espírito de Deus, vendo nas Escrituras somente leis por meio das quais o homem deveria viver.
Isto é surpreendente em alguém que tem passado tanto tempo estudando as Escrituras. O texto de Mateus capítulo 5, versículo 12, tem tanto a ver com o livre-arbítrio como a luz tem a ver com as trevas, tendo por único desígnio encorajar os apóstolos, já que estavam debaixo da graça divina, a fim de perseverarem diante das dificuldades do mundo. Argumento 15. A base para o galardão do crente é a promessa de Deus e não o mérito do homem. O galardão, entre aspas, referido em Mateus capítulo 5, versículo 12, é uma espécie de promessa. Uma promessa, entretanto, não prova que podemos fazer coisa alguma. Prova apenas que, se fizermos certas coisas, seremos galardoados. A questão é se realmente podemos fazer as coisas em razão das quais o galardão é dado. Alguns dizem, o prêmio é posto perante todos os que correm. Assim sendo, todos podem correr e obter o prêmio. Não é essa uma lógica ridícula? Poderia ser útil para alguns, se a noção do livre-arbítrio pudesse ser estabelecida por meio de tais argumentos. Você procura argumentar que se Deus já decidiu tudo de antemão, então não podemos falar em galardão. Se quer dizer com isso que você não recompensaria quem trabalha com má vontade, eu estou de acordo. Porém, quando as pessoas praticam o bem ou o mal propositadamente, então com toda a justiça recebem o galardão ou a punição. Isso é verdade, mesmo quando as pessoas são incapazes de alterar a sua vontade por seus próprios esforços. Se, porém, só podemos desejar fazer o que é bom, capacitados pela graça divina, daí é óbvio que o mérito e o galardão provêm exclusivamente da graça divina. Entretanto, não deveríamos falar sobre méritos humanos. Melhor é falar acerca das consequências daquilo que fazemos. Nada existe de bom ou de mal que não venha a receber sua devida retribuição. O inferno e o julgamento divino, certa e seguramente, esperam pelos ímpios. Da mesma forma, é certo que um reino espera pelos piedosos, porque o mesmo foi-lhes preparado por seu Pai Celestial, como se encontra em Mateus capítulo 25, versículo 34. Se tentarmos fazer o bem a fim de merecermos herdar o reino de Deus, haveremos de fracassar, mostrando assim que somos ímpios. Os filhos de Deus fazem o bem visando a glória de Deus e não alguma recompensa. Por conseguinte, qual é o significado daquelas passagens bíblicas que prometem o reino de Deus ou ameaçam com o inferno? Gênesis capítulo 15, versículo 1, 2 Crônicas capítulo 15, versículo 7, Jó capítulo 34, versículo 11 e Romanos capítulo 2, versículo 7. Elas simplesmente mostram o resultado de uma vida boa ou de uma vida má. Seu propósito é instruir e alertar. Nada dizem a respeito de mérito, mas ensinam aquilo que devemos fazer, encorajando-nos a prosseguir até o fim. Gênesis capítulo 15, versículo 1, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 e 16, versículo 13. É como se quiséssemos consolar alguém, dizendo que o que ele está fazendo agrada a Deus, ou como se quiséssemos advertir alguém, dizendo que o que ele está fazendo desagrada a Deus. Mesmo assim, você argumenta, abre aspas, por que Deus importa-se em dizer-nos essas coisas quando todas elas já foram determinadas de antemão? Fecha aspas. A resposta é que Deus produz em nós o seu propósito por intermédio da sua palavra. O Senhor poderia fazer essas coisas sem a sua palavra. Todavia, agradou-lhe fazer de nós seus cooperadores. Portanto, ele nos diz essas coisas em sua palavra a fim de envolver-nos em seu plano. Por conseguinte, vemos que Deus realiza em nós a sua vontade e também nos apresenta a sua palavra com o intuito de dizer ao mundo inteiro quais os fatos a respeito dos galardões e das punições, a fim de que o seu poder e a sua glória, bem como a nossa debilidade e impiedade, sejam proclamadas por todo o mundo. E essas verdades, que tantos desprezam, serão recebidas pelos corações dos piedosos. Argumento 16. A soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade. Erasmo, você alicerça seu argumento nas palavras de Mateus, capítulo 7, versículo 16, que dizem, abre aspas, pelos seus frutos os conhecereis, fecha aspas, asseverando que a Bíblia diz que o fruto é nosso e que, portanto, não pode o mesmo ser nos dado por Deus através do seu Espírito. Esse é um argumento tolo, pois é dito que Cristo é nosso, embora o tenhamos recebido. Os nossos olhos são nossos, embora não os tenhamos criado. E em seguida você usa outro argumento alicerçado em Lucas, capítulo 23, versículo 34, abre aspas, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem, fecha aspas. Você afirma que se a nossa vontade não é livre, então teria sido mais certo se Jesus tivesse desculpado seus assassinos por não terem eles livre-arbítrio e nem poderem eles agir de outra maneira. A resposta, entretanto, encontra-se nas próprias palavras de nosso Senhor, abre aspas, não sabem o que fazem, fecha aspas.
Poderia ser dito ainda mais claramente que Cristo estava afirmando que seus algozes eram incapazes de querer fazer o que é bom. Como poderiam querer fazer aquilo que desconheciam? Nenhuma afirmativa mais forte pode ser apresentada acerca da pobreza da vontade humana. Não somente a vontade humana não pode fazer o bem, mas também nem ao menos reconhece quanto mal está fazendo. Nem reconhece no que consiste o bem. Em seguida, você usa novamente a passagem de João, capítulo 1, versículo 12, abre aspas. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem em o seu nome, fecha aspas. E argumenta que não lhes poderia ter sido conferido o direito de tornarem-se filho de Deus se não houvesse liberdade da vontade. Atentemos cuidadosamente ao que diz esse versículo. João fala da completa transformação de quem, sendo filho do diabo, passa a ser um filho de Deus. Esse alguém nada faz, antes é transformado em algo. Tornamo-nos filhos de Deus através da operação de Deus, e não por qualquer atuação do livre-arbítrio em nós. João está nos dizendo que o Evangelho da Graça, que não impõe a exigência de obras, cria uma esplêndida oportunidade para todos os homens tornarem-se filhos de Deus, se virem a crer no Senhor. Todavia, esse querer e esse crer são questões acerca das quais ele não tinha qualquer conhecimento prévio. Muito menos ainda, eles poderiam fazer essas coisas contando apenas com suas próprias forças. Os homens jamais poderiam conceber por si mesmos um evangelho que envolvesse fé em Cristo como Filho de Deus e Filho do homem. Como, portanto, poderiam eles estar dispostos ou serem capazes de receber o evangelho? João não estava anunciando as virtudes do livre-arbítrio, e sim as riquezas do reino de Deus, dadas a conhecer ao mundo inteiro através do evangelho. João também mostrou quão poucos são aqueles que recebem o evangelho, exatamente porque o livre-arbítrio dos homens se lhe opõe. O poder do livre-arbítrio resume-se nisto. Satanás domina-o inteiramente, de tal maneira que o livre-arbítrio rejeita a graça de Deus. E também rejeita o Espírito Santo, o qual cumpre em nós a lei, visto que o livre-arbítrio imagina que é capaz de obedecer à lei mediante os seus próprios esforços. Por fim, você cita Paulo como apoio à sua posição. Paulo, o grande adversário da ideia do livre-arbítrio. Você usa o trecho de Romanos, capítulo 2, versículo 4. Abre aspas, ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento, fecha aspas. E então indaga, abre aspas, como poderiam ser acusados de desprezar as realidades divinas aqueles que não possuem o livre-arbítrio, fecha aspas. Visto que Deus é o juiz que compele os homens a praticarem o mal, como poderia ele condená-los? Será que você não vê que as palavras de Romanos, capítulo 2, versículo 4, são uma advertência, cujo propósito é fazer os ímpios perceberem quão incapazes são? Tendo-os humilhado, Deus queria prepará-los para receber a sua graça.